Então, vamos dar início, né, a mais um culto aí do pôr do sol, do terceiro dia da semana, né? Hoje é terça-feira, né? Tô meio perdido, né? Tanta correria, né? Então vamos dar início, em nome de Jesus. Vamos convidar a irmã Eliane para trazer o louvor para a gente hoje. Amém. Pode começar? Pode sim, fique à vontade. Eu sou feliz, minha alma canta, o sol da graça me iluminou, o fardo vir já não suplanta, do mar profundo Jesus mesmo lançou as minhas dores. Também levou Jesus, estou alegre, eu sou feliz, alegre canto, já me salvou Jesus, eternamente lá no céu hei de cantar, com todos os santos, vou me encontrar na luz, com Jesus Cristo no eterno lar. Já vai a noite e vem o dia, tristeza e pranto não tem mais lugar. E todo crente, ó que alegria, com santos anjos cantarão no belo lar. Um novo hino ao Salvador Jesus, louvando aquele que os comprou. Alegre canto, já me salvou Jesus, eternamente lá no céu hei de cantar. Com todos os santos, vou me encontrar na luz, com Jesus Cristo no eterno lar. Amém. Não sei cantar não, viu? Desculpa aí. Amém. Ficou muito bonito, irmã Eliane. Muito obrigado mesmo por ter trazido o louvor para a gente. Então vamos dar sequência, né, ao nosso culto, com o horário dos versículos, né? Eu vou começar aqui pela minha ordem para não me perder. Irmã Eliane, pode falar o seu versículo para a gente, por favor? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Júnior. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha. E a quem bate, abrir-se-á. Lucas 11, versículo 10. Jéssica. Lança o teu pão sobre as águas, que depois de muitos dias o acharás. Paloma. Queres tu também viver eternamente? Hebreus 5, versículo 9. Paz, irmão Urielzinho. O senhor pode falar o versículo para a gente, por gentileza? Paz para todos. Bem-aventurado os que têm fome, sede e justiça, porque eles serão fartos. Irmão Carlos. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Apocalipse 22:16. Irmã Adriana, paz, irmã Adriana, seja bem-vinda. Fala seu versículo para a gente, por favor. Paz a todos. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. A Samara vai falar. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Irmã Elizabeth, Maria Elizabeth, né?
Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém. Acho que todos já falaram nos versículos, né? Então eu vou falar o meu. E disse Jesus: Ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Ô Júnior, só me tira uma dúvida, aqui vocês estão fazendo a experiência ou a lição primeiro? Fica a teu critério, mano. O importante é ter tudo. Beleza. Eu vou dar a oportunidade ao irmão Gustavo, que entrou no culto. Seja bem-vindo, irmão Gustavo. Pai, você fala o versículo pra gente, por favor? Bom, acho que o Gustavo não consegue falar agora, né? Você está falando comigo? Sim, seja bem-vindo, meu querido. Pai, fala o versículo pra gente, por favor. Paz a todos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Espera aí que a Giovana vai falar também. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Valeu. Amém. Então vamos dando continuidade. Eu vou passar para a hora da lição, né? Vou convidar a irmã Jéssica aí, que escolheu uma lição aí pra gente, né? Vai ler aí em 1 Reis, capítulo 19, do 19 ao 21. Mas Jéssica pode ficar à vontade. Bom, então eu vou ler aqui. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Zafate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: Vai e volta, pois que te fiz eu? Voltou, pois, de os seguir, e tomou a junta de bois, e os matou. E com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou, e seguiu a Elias, e o servia. Isso está em 1 Reis, né, 19 ao 21. Bom, o que nós podemos tirar de lição dessa passagem? A primeira coisa é que Eliseu era um homem de fé, né? Nesse período, Elias, ele liderava uma escola de profetas, né? Porém, Deus pediu para que ele ungisse uma outra pessoa, né? Pediu para ele ungir a Eliseu. E isso nos mostra que Eliseu já era uma pessoa diferenciada ali, né? E nesse momento também, Eliseu não faz nenhum questionamento ao ser chamado por Elias, né? Ao momento que ele recebeu a capa, ele imediatamente pegou a capa, levantou e foi seguir a Elias. E isso nos mostra que quando nós somos chamados por Deus, nós temos que crer que Ele de fato nos chamou, né? Que Ele tem a vontade de nos usar para fazer alguma obra. Outro fato interessante desse pedaço é que Eliseu ele estava trabalhando no momento que ele teve o chamado, né? Ele estava pegando ali no pesado, né? Arando a terra. Então, o que a gente pode ver é que Deus, ele não chama qualquer pessoa para a obra, né? Ele chama aquelas pessoas que têm compromisso. Ele não chama uma pessoa que está ali à toa, que é descompromissada, né? Ele chama realmente quem tem compromisso para fazer algo. E uma outra lição também que a gente percebe aqui é que ele honrava, né, os líderes e aos seus pais. Porque quando ele foi chamado por Elias, a primeira coisa que ele falou foi que ele queria se despedir dos seus pais, né? E isso mostra essa reverência que ele tinha em relação a Elias, pedindo essa permissão a uma autoridade,
né? E também que ele honrava os seus pais, porque ele poderia muito bem também ter saído dali e não dado satisfação para eles, né? Mas ele retornou à sua casa e foi se despedir devidamente dos seus pais, né? Isso nos mostra que nós devemos sim ouvir nossos profetas, né, trazendo para a nossa realidade os nossos pastores, né, porque muitas vezes os pastores às vezes estão lá na frente, eles querem nos exortar, falar uma palavra, e muitas das vezes, às vezes a gente tem aquela dureza no coração e às vezes não quer ouvir, não quer ser exortado, né, por isso. E ele honrou seu pai e sua mãe, né, indo se despedir deles, dando essa satisfação, né. E outra coisa interessante também é que Eliseu, após receber esse chamado, né, ele volta e ele se desfaz, né, do gado dele, daqueles aparelhos que ele usava para lavrar a terra. E isso nos mostra que ele tinha um desapego a essas coisas, né, porque ele queima as coisas dele e mata os animais dele, né, e faz um banquete ali para o pessoal que estava ali. Então, isso nos mostra que muitas vezes a gente está agarrado a coisas materiais, né, e essas coisas às vezes nos impedem de servir a obra de Deus. E o que pode trazer para a nossa realidade? Por exemplo, um trabalho, uma faculdade, nossos costumes, né? Então, que muitas vezes entra um relacionamento também, por exemplo, ele pode muito bem entrar como uma bênção na nossa vida e depois virar uma maldição, porque nos impede de servir a obra de Deus. E quando ele ele queima, né, os aparelhos dele de trabalho e ele mata os animais dele, isso mostra que Eliseu não estava disposto a retornar à sua antiga vida, né? Então, sem tudo aquilo dali, ele não tinha como voltar, né? Então, o que Eliseu, ele toma aquela posição ali de que ele não queria mais voltar para aquele lugar, porque ele recebeu uma missão, né? E nós, muitas vezes, somos assim, né? Nós, para a gente conseguir desenvolver alguma coisa, nós temos que abrir mão de outras, né? Isso dentro da obra de Deus. E, às vezes, nós também temos dificuldade de nos desligar do nosso passado. Ou, por exemplo, através de amigos, né? A gente tem dificuldade de se desligar de amigos, se desligar de lugares que a gente está acostumado a ir, se desligar de vestimentas, de alimentação também, né? Então, isso traz para nós uma lição importante, que nós precisamos, de fato, se a gente quer verdadeiramente servir a Deus e fazer a obra, nos desligar, né, de todas essas coisas que nos impedem de fazer a obra verdadeira para Deus, né? E outra coisa também, quando Eliseu pede, né, para se despedir dos seus pais, também tem uma outra passagem em Lucas 9, 61 e 62, que diz assim, que ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Essa passagem era bem parecida com esse pedido de Eliseu, né? Só que ao contrário de Eliseu, quando ele se despediu dos pais, foi uma coisa rápida, foi uma coisa que era necessária mesmo, né? Aquela satisfação para dar para os pais dele, porque até então ele ia fazer outras coisas, né? Talvez não significasse que ele nunca mais veria os pais dele, mas que ele não estaria tão presente como ele era de fato, né? E aí essa passagem de Lucas, quando Jesus fala isso, ele fala no sentido da protelação, né? Quando essa pessoa falou isso, né, para se despedir dos pais, ele estava se despedindo, mas com aquela dor do coração, né? Então, por isso que Jesus fala que ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus, ou seja, você quer servir, mas você sente aquela dorzinha no coração de se desligar das coisas que você gosta, né? Então, Eliseu fez tudo isso, seguiu Elias, ele honrava também a Elias, ele servia muito bem a Elias,
né? Ele tinha um carinho grande por Elias e era servo de Elias também, né? Então, o que eu quis trazer com essa lição? É que quando nós somos chamados para fazer a obra de Deus, nós temos que fazer igual Eliseu. Se desconectar de tudo que nós gostamos, de tudo que nós estamos acostumados, né? Para poder, de fato, conseguir fazer a obra. Porque quando Jesus dá um chamado, quando Jesus entra na nossa vida, tudo muda, né? Nada mais é a mesma coisa. Então, a nossa perspectiva de vida muda, o nosso olhar com o mundo muda, a nossa alimentação muda, o nosso palavreado muda, a nossa vestimenta muda. Então, tudo muda. E eu falo porque hoje eu sou assim. Eu, ao mesmo tempo que eu fui batizada e eu fui mudando, eu fui permitindo que Deus, através do Espírito Santo, agisse na minha vida, né? E hoje, coisas que antes eu via e que não me incomodava, hoje incomodam. Então, a gente precisa também pedir esse amadurecimento espiritual, né? Pedir para que Deus faça a obra na nossa vida, para que a gente possa fazer a obra que Ele quer que nós façamos, né? Então, quando eu vi essa história de Eliseu e Elias, eu achei ela muito profunda, apesar de ser essa passagem ter 3 versículos só, nos mostra muita coisa, né? Tem muitos significados e tem muitas lições que a gente pode tomar para o nosso dia a dia. Então, é isso, irmãos. Eu acho que se a gente quer verdadeiramente servir a Deus, nós precisamos negar a nós mesmos, se desconectar de tudo que nos leva ao caminho contrário da obra. E então é isso que eu quis trazer para vocês hoje. Se alguém quiser acrescentar mais alguma coisa, expor o que vocês entenderam também da lição, fiquem à vontade. Uma excelente lição, né? Nos deixa um exemplo, né, a ser seguido, né? Eliseu, ele virou um exemplo a ser seguido, né, pra gente. Eu já comento mais sobre, como a Paloma ergueu a mão. Você quer falar pra gente, Paloma? Eu quero, que nem a Jéssica estava falando, né? Pra gente servir a Deus, né? A gente tem que renunciar a tudo, né? A gente tem que renunciar para, que nem ela falou, a nossas vestes, o mundo, né? Aí, que nem a gente, quando a gente se batiza, a gente tem que ter os amigos, tudo, enfim. A gente tem que poder, a gente tem que renunciar para a gente poder estar na presença de Deus ali, né? Andar no caminho dele certo. A gente tem que renunciar de corpo e alma. Eu entendi isso que a Jéssica disse tudinho, que eu entendi isso. Não, a Jéssica, ela leu o texto, né, interpretou muito bem. O que me chamou muito a atenção é que, assim, Eliseu, ele foi atender o chamado, né, o chamado de Deus para a vida dele, mas mesmo assim, na hora que ele foi atender o chamado, ele não deixou de cumprir o mandamento, que foi honrar pai e mãe, né? Porque ele poderia, como mesmo a Jéssica disse, foi muito bem explicado, vou atender o chamado e tchau, né? Mas não, ele honrou ali os mandamentos de Deus, né? E a questão é que a Paloma comentou, entrar naquela, né? Fugir da aparência do mal. Porque não tem como você, falo por experiência própria, você fazer um voto com Deus e continuar frequentando lugares que não são, né, de Deus. Porque não tem como você agradar a dois lados, né? Se você agradar um, você vai desagradar o outro, né? Então, essa lição, para nós jovens, ela deixa uma mensagem bem forte, né? Que para a gente estar atento ao nosso chamado, né? Para a gente não perder o nosso chamado, né? E também ele não foi mesquinho, né? Os bois que ele tinha, o que ele fez? Ele deu pro povo, né? Deu pro povo comer e ele foi seguir tocar o barco dele, né? E foi uma lição bem interessante, Jéssica, sabe por quê? Porque tem uma pessoa aqui que é a prova disso, que eu acho que ele me fez um chamado no domingo. Meu irmão aí, Urielzinho, né?
Ele fez fazer o culto aqui na casa da minha mãe, agradeço muito a isso. Me trouxe a unção também, né? E ele me falou, né? Ele falou, nossa, estou vendo um instinto de liderança aqui, né? E a gente tem que estar atento a isso, né? Ao chamado, né? Porque eu acho que creio que cada um de nós aqui, a gente tem o nosso dom, o nosso chamado de Deus, né? Nós temos o Júnior aí que virou um exemplo para nós jovens a ser seguido, né? Que, cara, o que ele faz a gente não conversa muito, eu e ele no particular, é mais sobre os cultos, mas ele está sendo muito importante, eu acho que para nós jovens, né? Então eu peço que Deus abençoe grandemente a vida dele, para que ele continue nisso daí, não desanime não, porque uma coisa que o Urielzinho também me falou e ficou bem marcado, é que assim, o mal da gente é o que a gente fala, porque eu sou pecador, eu não posso fazer as obras de Deus, mas não é assim, é o pecador que Deus quer mesmo. É lógico, a gente não pode, a gente tem que pedir perdão, é lógico, a gente vai continuar pecando, mas a gente tem que sempre procurar melhorar, né? Foi o que no último culto que eu fiz na sexta-feira, que estava escrito na frase lá da camisa do irmão Carlos, né? Deus não escolhe não lembro da frase, né? Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos, né? Então é uma mensagem bem interessante, né? E eu junto com isso que o Urielzinho me falou aqui no domingo e ficou bem marcado para mim, que era a questão, a gente não tem como a gente viver nessa terra sem pecado. O único que conseguiu fazer isso foi Jesus. Os discípulos dele que andavam com ele, eles pecaram, eles falharam. Então a gente eu tô no erro, eu deixei de fazer isso, eu fiz aquilo. Não, a gente não pode pensar por esse lado. A gente tem que lembrar que a gente tem um Deus misericordioso, entendeu? E às vezes ele quer que você dê o primeiro passo para ele te honrar, entendeu? Eu falo por mim, eu trabalho com farmácia, é um dos ramos mais difíceis de eu conseguir o sábado, porque é o dia de melhor movimento para uma drogaria é no sábado. Aí eu conversando com o Josué falou, não seja ateu. Eu falei, quer saber? Aí eu orei muito a Deus, troquei ideia com o meu patrão lá, conversei com ele falou, não, sem problemas. Eu conversei com outro camarada meu, falei, vamos fazer o seguinte, você trabalha todo sábado, eu trabalho todo domingo, fechou? Fechou. E eu também tenho outra farmácia que eu trabalho na parte da tarde. Tanto que eu ia me desligar dessa farmácia. Eu falei, eu não vou mais para essa farmácia, porque às quarta-feiras eu tenho aula da faculdade e a sexta-feira eu tinha que estar lá durante a noite. Eu cheguei no meu patrão, né? Falei, infelizmente na sua não dá mais para mim trabalhar, tá? Eu vou ficar só na parte da manhã. Ele falou, mas por que, aconteceu alguma coisa? Aí eu expliquei, ele falou, vamos fazer o seguinte, continua aqui comigo e você trabalha os dias que der para você. Entendeu? Então o exemplo que fica é o quê? Se a gente buscar em Deus é aquilo, se a gente pedir, e a gente pedir ainda mais para a obra dele, não tem por que Deus não atender, né? Lógico, a gente tem, aí não adianta eu chegar, Deus me dá um carro. Não, a gente tem que saber, né? O que eu tô fazendo muito na minha vida é o quê? É deixar Deus guiar meus passos. Lógico, eu levanto, eu vou pro meu serviço, eu tenho minha parte da faculdade, mas eu tô sempre entregando nas mãos dele, né? E essa lição é uma lição muito, muito legal mesmo, é uma lição que dá pra gente desfrutar o máximo dela. Acho que eu já me estendi demais, né? Se quiser alguém mais comentar alguma coisa sobre, fiquem à vontade. Pode falar, Gé. Então, tudo isso que você está falando entra naquela parte da Bíblia que fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Eu acho que se nós estamos buscando uma reforma, Deus vai ajudar a gente, né? Só que a gente precisa pedir, né? Pedir, dar-se-vos-á. É isso que diz a palavra. E o que me ajudou muito a entender, assim, sobre tudo, né? Depois que eu me batizei e tudo mais, porque eu tinha muitos questionamentos, eu nunca fui assim, nunca saí da igreja, mas ao mesmo tempo, às vezes eu tinha uma rebeldia, assim, não tanta, mas tinha alguns questionamentos. E Deus foi me mostrando aos poucos que eu estava errada, né? Ou seja, eu me permiti ser exortada por Deus, pelos pastores, né? Porque a exortação, ela vem para o bem nosso, né? Não é um julgamento, é diferente. A exortação, ela vem para criar mesmo uma renovação. E eu sempre peço para Deus o quê? Para Ele abrir os meus olhos espirituais, abrir minha mente para eu entender a palavra. E quando a gente pede, a gente recebe de Deus, né? Porque Ele quer um coração assim, Ele quer uma pessoa que tenha o coração
aberto à mudança, né? E a minha oração que eu faço todos os dias é o quê? Que eu morra para mim mesma todos os dias e que eu renasça para Deus, né? Que eu possa me reformar a cada dia, porque Deus merece a nossa reforma, Ele merece a nossa contrição, Ele merece a nossa devoção, porque Ele é muito bom com a gente, né? E nós temos um chamado, nós somos a completa reforma, e Deus escolheu de diversos países, Ele escolheu o que? O Brasil, aqui a gente, para ter esse chamado da completa reforma. E o que nós estamos fazendo, né, com esse chamado? Então, hoje eu sinto que a igreja está tendo um avivamento bem grande, assim, a nossa igreja, através de ter levantado pessoas, né, igual você comentou mesmo, Júnior, até mesmo eu, assim, comecei a fazer mais coisas, né? Aí veio a Bárbara, veio a irmã Adriana, aí começou a voltar todo mundo, né? Então, isso é um mover de Deus muito grande mesmo, para ver que realmente a gente precisa dar andamento na obra, né? Porque os 144 mil precisam ser escolhidos. E eu espero estar no meio deles, né? Temos que trabalhar para isso. Como diz o tio Hélio, nós temos que ser um forte candidato. Isso mesmo, velho. Certinho. Irmão Leozinho? Olha, é impossível não fazer nenhum comentário em relação a uma história como essa, mas notem que, por mais que de repente Eliseu tinha o seu chamado, ele foi um homem escolhido, mas prestem atenção, Eliseu teve uma referência na vida dele de alguém nesta terra. E esse alguém foi Elias. Então, na verdade, a importância que a gente tem que dar, às vezes você acha, não, eu não sou referência para ninguém. Pelo contrário, alguma coisa nós temos como referência boa para aqueles que estão ao nosso redor. Estou falando isso a nível de igreja espiritual, né? Então, e às vezes nós estamos mudando o nosso comportamento, olhando para algumas pessoas que para nós são referências espirituais, religiosas, e os nossos passos, as nossas condutas, elas vão sendo moldadas. Então, percebe? E isso me leva a pensar o seguinte, que nenhum de nós temos que ter esse pensamento seguinte, eu agora, dia 27, eu vou para 56 anos de idade. Então, assim, eu já estou velho para fazer tal coisa. Não, pelo contrário. Não se exclua, porque você sempre será uma referência para alguém. E nós, quando nós descobrimos que somos referências, isso nos traz um sentimento tão bom, sinal que aquilo que nós estamos nos conduzindo a fazer está certo, porque as pessoas estão querendo fazer da mesma maneira. Entendeu? E isso nos tira aquele olhar que ainda, né, como Paulo diz, aquele mal que está dentro de mim, esse eu não quero fazer, aonde eu quero chegar? De repente, querer apontar. E isso não me cabe. O que eu quero olhar para você é ver que algo que tem em você vai servir para mim e você será sempre a minha referência. É claro que a maior referência que nós temos em nossas vidas é o próprio Jesus Cristo. Claro, sempre será. Mas nós estamos aqui ainda nessa terra. Então saiba que cada um de nós somos referência para alguém. E vamos continuar sendo. E esse reflexo possa realmente tomar conta de todos, né? Realmente, eu também tenho notado que estão surgindo pessoas, não só de dentro, mas vindo pessoas de fora. Isso é sinal que realmente o que nós estamos fazendo, o que nós estamos vivendo, né, vivenciando a nossa fé, né, nessa história que todos nós fazemos parte, né,
Eu tenho um hábito de agradecer a Deus todos os dias na manhã, por ter conhecido esta casa, este povo, esta mensagem e fazer parte de tudo isso, né? Isso é um privilégio imenso para todos nós. Então vamos sim, vamos ser como eles aí, né? Aquele que foi referência e aquele que olhou o outro para ser sua referência. Isso é maravilhoso. Muito bem, eu acho assim, um comentário fantástico, e que isso não fique na teoria, sempre fique na nossa prática. Que Deus nos abençoe e muito obrigado pela oportunidade. Eu vou falar rapidinho aqui, Ju, já passo a palavra para você nessa questão de ser referência. Eu acho que uma pessoa que se tornou referência para mim é o meu primo Josué. Uma vez a gente estava conversando, ele estava em Paraty. Ele vende as panelas dele lá em época de temporada, né? E eu sempre questionava, eu falava, nossa, a igreja é lá em Mariporã, é longe para ir. Uma vez eu vi ele estava em Paraty trabalhando, ele saiu de Paraty, foi para Nova Odessa, tomou a ceia, depois da ceia ele pegou o carro e voltou para Paraty para trabalhar. Então eu falei, poxa, reclamando de ir para Mauá, para Mariporã, e o cara, rodou 800 quilômetros para tomar uma ceia, né? Então, querendo ou não, essa questão de ser referência e espelho, uma hora você acaba sendo, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com os passos que a gente dá, com o que a gente faz na nossa vida, né? Porque, às vezes, você pode ser referência tanto para bom quanto para ruim também, né? Às vezes, a pessoa se espelha em você, mas você dá um passo torto, a pessoa também vai pegar aquilo como referência, né? Então, a gente tem que estar sempre buscando a sabedoria de Deus, né? Para que as pessoas que usam, né, a gente como referência, para que a gente possa sempre aí tá auxiliando, né? Lógico, sempre com a permissão de Deus, com a sabedoria de Deus, para o caminho certo, né? Pode falar para a gente, João. Meu comentário da Jéssica, do Tiozinho foi excelente, da Paloma, e não tenho nada a tirar. A única coisa que eu queria só chamar a atenção também, um fato, é a questão do finalzinho do versículo que fala, né, que então se levantou e seguiu Elias e o servia, né? A Jéssica comentou muito bem, só que o que eu gostaria de chamar a atenção? Muitas vezes a gente é chamado para a obra de Deus não para a posição elevada de honra logo de cara. A gente é chamado a servir, realmente a ser o ajudante, a trabalhar ali, não ser o destaque, mas aquele que está dando o apoio. Nem sempre a gente já é chamado para a posição de destaque. E é nesse servir, pegando então esse gancho que o irmão Léo falou, de ter uma pessoa como referência, de estar ajudando, de estar nos doando, de estar trabalhando, que a gente é moldado o nosso caráter, né? É no se doar. É uma coisa que tem me pegado muito, é aquela de quando você se coloca para ajudar alguém de alguma forma, ou trabalhar para ajudar de alguma forma, nesse processo, Deus acaba te preparando. Assim como Elias um dia se tornou o profeta de Deus aqui na terra, o representante de Deus, né? Antes disso, ele foi preparado, ajudando, servindo a Elias. Então a gente tem que ter em mente, quando Deus nos chama muitas vezes, primeiro é para servir, para depois termos uma posição de honra. Com certeza, né? Eu acho que nessa questão, acho que ninguém consegue chegar numa posição de honra sem se preparar, né? Todos nós temos nosso chamado, né? Mas todos nós também precisamos passar pelo nosso processo para a gente poder responder esse chamado, né? Eu falo por mim mesmo, porque assim, o que me ajudou muito a descobrir um dom que eu não tinha foi o meu trabalho, entendeu? Eu era muito travado, eu não conseguia, me sentia muito acanhado para chegar e conversar com alguém, para chegar. O meu serviço, ele me forçou a isso, né? Hoje eu sou, acho que, um dos melhores vendedores da rede que eu trabalho, não o mérito meu, graças a Deus, né? Mas isso também me ajudou, né, na questão daqui da igreja. Para mim, há 10 anos atrás, eu não conseguiria estar liderando esse culto. Há 10 anos atrás, eu não conseguiria estar tendo a facilidade para falar com vocês. Assim, lógico, eu tenho muito, mas muito o que aprender e o que melhorar, né? Mas em comparação a anos atrás, hoje eu já me sinto mais pronto para fazer algo do que lá atrás eu não me sentia, né? Então temos que ter, sim, aceitar o nosso chamado, mas também temos que ter muita paciência para passar pelo processo de aprendizado. Porque não adianta, às vezes eu falo por mim,
Agora saindo um pouco da questão espiritual, às vezes eu quero, no serviço, eu quero abraçar o mundo de uma vez só. E eu acabo não fazendo nada com perfeição. Então a gente tem que atender o chamado, mas temos que ter a paciência também no caminho para nos preparar para fazermos as coisas com excelência para Deus, né? Irmão Urielzinho? Ô, Júnior, como é que chama aqueles caras que vocês vão entender aonde eu quero chegar, tá? Como é que é o nome daqueles caras? O Carlos também deve saber. Aqueles caras, quando vai ver assim um jogo, um treino de futebol, e ele fica olhando para ver algum destaque. Como é que é o nome desse cara? Olheiros. É o olheiro, né? Muito bem. Vocês sabem que domingo, eu agi como um olheiro lá em Mauá. Eu fiquei olhando esse rapaz assim, assim. Aí eu falei, Júnior, nós já temos mais um na nossa lista para entrar lá para a superintendência, viu, Júnior? Amém, amém. Se Deus quiser, aí eu vou estar me preparando cada vez mais aí para estar diante lá de todos, né? Tá indo para a igreja. Graças a Deus eu já consegui ter mais flexibilidade aos sábados, né? De tirar o sábado aí dos meus dias de trabalho, né? Eu não vou conseguir todos, né? Mas uma ou outra eu vou ter que acabar indo, mas isso aí eu vou dobrando meu joelho cada vez com mais fé para estar me livrando de vez, né? Até um dia que, se Deus abençoe, eu montar uma farmácia, aí não trabalho mais de sábado mesmo, né? Mas ainda tem mais um tempo até eu me formar. Mas eu fiquei muito honrado pelo convite, Uriel. E talvez alguns meses atrás eu não aceitaria, porque talvez eu não me achasse pronto. Eu não me acho pronto ainda, né? Mas eu sinto que agora é a minha hora. Então, é o que o Júnior falou. Eu aceito sim o convite, a gente vai se moldando, né? A gente vai, lógico, a gente vai errar muito até a gente acertar, e assim vai. A nossa vida é isso, né? Tanto na questão espiritual, quanto fora da igreja também, né? Mas eu aceito o convite, sim, Uriel, e fico muito agradecido pelo convite. Pode me aguardar, muito em breve. Pode deixar. Alguém mais quer comentar alguma coisa sobre essa lição? E lembrando também que teve um recado aqui da irmã Adriana, que ela pediu oração pelo Kaique, tá? Que ele tá um pouquinho adoecido, né? E ela pediu oração aqui também no chat. Então vamos para o horário de experiências. Alguém tem alguma experiência para contar? Para compartilhar com a gente? Pode falar, irmã Adriana. É o irmão Dario que vai falar. E aí, meu querido, tudo bem? Paz, irmão Dario. Tudo bem. Então, a experiência, nós acabamos de chegar, faz uns 15 minutos, nós fomos no aeroporto, eu, Claudemir e um Zezinho, fomos buscar o irmão Domingos, que veio lá de Moçambique, né? Esperamos, ele chegou e ficou meio perdido, nós também, porque nós fomos para um lugar, mas graças a Deus chegamos em paz, né? É um jovem, viu? Eu pensei que era uma pessoa mais assim, por uma foto que a gente tinha, não, mas é um rapaz jovem que deve somar, né? Então, isso é a experiência que a gente teve. E estou muito orgulhoso de ti, viu, cara? Você, exatamente. Agora, para mim, agora é os dois Júnior, né? Os dois Júnior foram criados juntos desde de garoto pequeno, então agora vocês estão juntos aqui, tá bom? Que Deus abençoe. Amém. A gente vai ter que numerar, né? Colocar umas plaquinhas, Júnior 1 e Júnior 2, senão acaba confundindo. Mas legal essa experiência, né? Mais um jovem aí para o nosso meio, né? Que estamos precisando. Quanto mais, melhor, né? E é isso daí. Parabéns aí também pelo trabalho aí, irmão Dario e irmão Claudemir também, quem estava lá com o senhor, né?
porque também é importante, né, esse acolhimento, né? Quando a gente vai num lugar meio desconhecido, a gente procura um acolhimento. Quando a gente tem, né, é muito, muito bacana. Mas alguém tem alguma experiência aí para compartilhar com a gente? Bom, se já lemos a lição, né, nos edificamos na palavra, já compartilhamos a experiência, né, então vamos encerrar, né, mais esse culto, né, e eu gostaria de convidar o irmão Gustavo para fazer a oração para a gente. Pode ser, Gu? Claro, pode sim. Fique à vontade. Tá bom. Não esquece de orar pelo Kaique, que a irmã Adriana pediu. Beleza. Então, oremos. Pai maravilhoso, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, em sua presença, meu Pai, para te agradecer por esse culto, por esse dia incrível que o Senhor nos deste, Senhor, que fez que nenhum mal acontecesse com nós. Senhor, quero te pedir primeiramente que abençoe os enfermos, o Kaique, filho da irmã Adriana, que ele venha melhorar, Senhor, não deixe nenhum mal acontecer com ele. E, Senhor, também abençoe os jovens, faça que a gente consiga ter forças para continuar sempre nos seus caminhos, sem desviar, que só o Senhor sabe o quanto que o mundo nos puxa para ele, Senhor. Mas eu tenho certeza que o Senhor nos guarda e vai nos direcionar ao caminho certo, Senhor. Nos dê um restante de noite em paz. Só isso que eu te peço, Senhor, não porque eu mereço, mas porque eu confio no seu Filho amado Jesus, que vive e reina hoje e para sempre. Amém. 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 Irmã Judite, canta um pouco pra gente. Qual irmã? Eu. Eu sinto a graça de Jesus. Eu sinto a graça de Jesus. Eu sinto a graça de Jesus, porque ele morreu na cruz. Amém. Pedir pro irmão Carlos pedir as bênçãos finais pra gente. Que a graça de Deus e a comunhão dos seus santíssimos e sagrados anjos esteja sobre cada um de nós, não só hoje, mas eternamente, em nome de Jesus. Amém. 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 E hora da fotinha, hein? Faz tempo que eu não tiro a foto, hein? Só volta a Jéssica. Então não vai a Jéssica. Paz a todos. Paz a todos. Todos com Deus. Paz! Oi, menina Paz a bonita! todos.